Então, antes de mais nada, uma boa noite a todos. Antes de começar o nosso after, eu quero fazer uma leitura. Vou precisar fechar a câmera aqui, ó. Quero fazer uma leitura do Doleta de mais cedo. Eu passei durante a tarde tentando encontrar o motivo do stop, sendo que havíamos aí uma distorção de 100 pontos. E a importância de estar sempre atento aos detalhes é isso. Tá os dois tempos gráficos aqui, certo? Tá dando para ver aí, ok? Tá, Marquinhos. Primeiro passo, a gente opera fluxo do 30, a favor sempre, preferencialmente operar sempre a favor do fluxo do 30, correto? Correto, correto. Isso me gerou um viés hoje vendedor. Hoje eu era vendedor, hoje eu queria apenas vender dólar. Porém, todavia, entretanto, teve um pequeno detalhe que eu não me atentei. Foi o seguinte, ó. A gente já tinha as nossas cotações do Apple, tudo ok, certo? Já tinha nossos alvos para baixo, 53 era um alvo para baixo, baseado nas distorções que a gente tinha. O fluxo era vendedor e tudo. O 57 deixou uma zona de negociação. Um data e um RVP, certo? Deixa eu achar aqui. Ó, beleza. Cheguei a fazer a primeira venda, pagou. Eu fiz uma outra venda, o Diogão apareceu e falou com a gente sobre um ajuste necessário de fluxo. Se eu não me engano, seria aqui. Não lembro se era esse aqui ou se era. Tinha mais para cima ainda. Ó. Mas no primeiro momento era esse aqui. Eu olhei para trás onde eu tinha fluxo. Tinha aqui. Olhei para trás, tinha fluxo aqui. Então já num primeiro momento a gente tinha necessidade de ajuste de fluxo para cá. Eu olho para cá, ó, eu tinha uma necessidade de ajuste de fluxo aqui, certo? Aquele momento que a gente estava vendendo, eu particularmente, era próximo de meio-dia já. O primeiro, a primeira coisa que eu não me atentei foi o seguinte: dois data, o preço não perdeu mais o 667, deixou aqui dois data e um hold. Então aqui eu já sabia que a partir do momento que o preço ganhasse essas cotações, eu teria de somar 20, 20 pontos e meio com 17,5 e ter de alvo para cima, seria 39. Já eram 95 que eu estava falando. Foi nesse exato momento aqui o stop, se eu não me engano, por volta de meio-dia, certo? O fluxo do 4 minutos já era um fluxo comprador. Ó, o fluxo do 4 minutos já era um fluxo comprador. O volume do 4 minutos veio, ajustou na mínima, pivotou e não botou preço abaixo da 21 do 80, que era a zona de negociação. Eu, eu tava com viés vendedor porque o fluxo era vendedor. Tava virando comprador ainda, mas ainda era vendedor. Porém, é o seguinte, quando a gente tem um fluxo vendedor com delta positivo, significa o quê? Significa que os vendedores estão realizando a posição. Ou seja, se o vendedor está realizando a posição, o fluxo pode ser vendedor
porém eu não tenho agressão vendedora. O vendedor está o vendedor tá realizando a posição, automaticamente se torna uma compra. Se o 4 minutos já era comprador e eu já vi aqui, ó, fluxo com delta positivo firmado, eu deveria ter considerado esse fluxo como um fluxo de compra, porque o vendedor liquidando suas posições automaticamente se tornam compras, entendeu? O volume já tinha ido, eu não tinha nenhum SBOS e nenhum RVP de compra ainda no 30. Eu poderia ter dado preferência para compra pelo fato de eu ter o delta positivo e o fluxo do 4 já ter o fluxo comprador, entendeu? Tem que me atentar a isso. Se eu tenho um fluxo, por mais que ele seja vendedor, mas já tem um delta positivo firmado em tempo gráfico maior, eu entendo, eu passo a entender que eu não tenho uma agressão vendedora no caso aqui do fluxo vendedor, entendeu? Justamente pelo fato aí da liquidação das posições se tornarem uma compra. Esses detalhes a gente tem que prestar atenção porque faz diferença, entendeu? Evita algumas alguns stops desnecessários. E como eu havia falado, acima do 80, fechando acima do 80, fluxo comprador, era o 95. 95 finaleira ali, 95, 98, acima era o 17. Eu encerrei a sala, continuei posicionado, vendi mais aqui no 95 e zerei minha posição no 80. Mas é aquilo, entendeu? Eu particularmente vou estar prestando mais atenção nesses pequenos detalhes, entendeu? Que vão fazer toda a diferença. E acredito que também Marca certinho. vai fazer diferença para vocês também ter essa noção. Beleza? Agora vou aproveitar, vou fazer o nosso swap. Eu não queria tirar essas marcações do diário, essa zona. Eu- eu vou tirar só as cotações, não vou tirar as zonas de negociação. As zonas de negociação que estão aí são do 30, semanal e diário. Não vou tirar elas para ficar um pouco mais simples. Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu poderia deixar as cotações ali também, mas mais uma vez aí, vamos refazer aí diariamente para poder a gente ir reprisando aí, aprendendo aí, ficando cada vez mais automático aí como fazer o after, como se preparar aí para o mercado. Beleza? Primeiro passo, vou marcar aí o preço do fechamento do ativo, doleta, 5.676,5. Segundo passo, fluxo do fechamento, 3,54. Terceiro passo, 140, o volume do fechamento, 143,61. Marquei aí o volume do fechamento, o fluxo do fechamento e o preço do fechamento. O que que eu faço agora para encontrar as cotações de interesse? Vou olhar para quando eu tinha o mesmo volume, ó, aqui na linha amarela, volto aqui no volume a linha amarela e olho para o preço, ó, onde estava o preço. Aqui o preço estava onde? O preço estava no 90. Ó, linha amarela, curvo para cima. É,
Linha amarela, subo pra cima, tá vendo? Preço no 90. Linha amarela, vou subir pra cima onde eu tinha preço. Ó, o preço aqui tava justo, junto com o preço do fechamento, então não marco. Aqui é a mesma coisa, ó. O preço estava aqui, mas estava dentro do preço do fechamento, então eu considero o preço justo. Aqui também é a mesma coisa, ó. O preço estava cá em cima, mas o preço também estava no preço do fechamento, então o preço para mim tá justo. Aqui, ó, quando eu tinha um volume, eu já tinha o preço aqui em cima. Volume, tinha preço aonde? Está aqui. Deixa eu ver mais aonde. Volume, preço aqui ok. Volume, ó. Tinha preço aonde? Tinha preço aqui embaixo. 39, 26. E ok. Já está marcado. Consigo marcar aqui o 17, o 20. 2, 3, 4, 5, 6 dias é o suficiente. Então aqui eu já encontrei as cotações. Agora eu vou olhar o quê? Vou olhar quando eu tinha o mesmo volume, quando eu tinha o mesmo preço, qual era o volume. Mesmo preço. Por que que eu tô olhando aqui a média de 21? Porque a média é preço. Pessoal aí que tá mais tempo com a gente já sabe, média é preço. Então eu vou olhar também quando tinha média aqui na região. Ok? Só um minutinho só, vou ter que pegar um mousepad ali que tá brabo aqui. Só um minuto, tá mais prático. Cadê o esqueminha aqui? Voltamos. Onde tava aqui, deixa eu ver. Isso aqui, né? Ó, mesmo preço, né? Mesmo preço aqui, mesmo preço. Volume ok, mesmo preço. O volume é 63. Mesmo preço, volume ok. Mesmo preço, volume. Ok, ok. Ok.
ok, ok, ok. Marquei aí, então os ajustes necessários do volume. Agora eu vou olhar para quando eu tinha mesmo preço, qual era o fluxo e encontrar os ajustes necessários de fluxo. Ó, mesmo preço, fluxo, mesmo preço, fluxo está marcado, mesmo preço, ó, mesmo preço. Ok, ok. Marcado também o Dolita, o fluxo. As cotações do Dolita ficaram, então, preço fechamento 576,50, 5.676,50, 5.679, zona de negociação, 5.685,63, 5.688, zona de negociação também, 5.690, ajuste necessário de preço, 694, zona, a nossa média anual tem o nosso hold, 705, 5.705, ajuste necessário de preço, data impact, SBOS. A próxima zona de negociação, 5.717, próximo ponto de ajuste, 5.718, 722, 724, zona de negociação e SBOS, 727, zona de negociação, 5.736, zona de negociação do diário, 5.746, zona de negociação também, 5.780, finaleira ali 5.805. Abaixo disso, abaixo dos 5.676,5, 5.667, velho de guerra aí, já tem 2, 3 semanas que nós vem trabalhando em cima desse preço. 5.657 deixou as zonas de negociação hoje, deixou o hold, data impact, é extremamente importante aí pra gente também, um ponto relevante. 5.638, 5.626, 5.615, 5.553, zona de negociação do diário. E por enquanto é isso para o dia de amanhã e no decorrer aí da semana, beleza? Lembrando mais uma vez, para a gente ficar sempre atento aí com o delta no fluxo do tempo gráfico maior. Se eu tenho um tempo gráfico maior com delta e o fluxo no tempo gráfico menor tiver a favor desse delta, eu vou considerar ele como o fluxo, entendeu? Como o fluxo do tempo gráfico menor. Se eu tenho um fluxo comprador com delta positivo no tempo gráfico maior, eu vou considerar ele um fluxo mais comprador, porque se eu tenho um vendedor liquidando sua posição, automaticamente nós temos aí agressões na compra, beleza? Agora, nosso índice. É importante, ó, galera, a gente fazer isso, rever quando a gente erra, para a gente tentar entender e corrigir.
Principalmente quando fica gravado, fica, fica mais fácil de a gente entender o movimento. O pessoal que opera aí, ó, se tiver a oportunidade, grava a sua tela, para você também estar analisando aí seus movimentos durante o mercado. Isso vai fazer grande diferença aí na sua evolução como trader. O índice. Primeiro passo, marcar a cotação de fechamento do ativo 141.500. Segundo passo, fluxo do fechamento 488,26. Terceiro passo, não menos importante, volume do fechamento 82,36. Bom, marcamos aí o fluxo, o volume e o preço de fechamento. Agora a gente vai olhar para quando tínhamos o mesmo volume, qual era a cotação. Mesmo volume, cotação justa, mesmo volume, cotação justa. Pera aí, que tem algo errado aqui. Isso aqui não é aqui não. Deixa eu ver. Mesmo volume, ok, mesmo volume, ok. Mesmo volume, é isso aqui, ok. Preço justo, ó, pequena distorção. Posso marcar a parte de cima dele também. Marcar aqui também, tem a zona de negociação. 1, 2, 3, 4. Vou deixar aqui já os 6. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar aqui os 5 dias. Marcado, marcado, marcado. Marcado, marcado. Beleza, marcamos aí as cotações. Agora a gente vai olhar para quando a gente tinha preço do fechamento, qual era o volume, encontrar aí a necessidade de ajuste de volume. Ó, quanto tempo não tínhamos preço aí? Todo mundo quer isso pelo Brasília. Ó, já vou aproveitar e marcar aqui também o fluxo. Aqui é a mesma coisa. Não tinha preço aqui, ó. Ó, o fluxo.
Vou deixar essa. Encontramos aí nossos ajustes de fluxo necessário, volume e as cotações. Eu vou olhar aqui, ó, não tenho muitas referências acima. Vou ter as zonas de negociação. Eu posso trabalhar aqui com fractal. Vamos ver como é que vai dar esse fractal aqui. Bater com as zonas eu não vou marcar, mas pra gente ter, pra gente não tá vindo cego também pro mercado. Ó, na zona, que já era de se esperar. Zona. Fractalzinho, pessoal. Matéria básica aí de matemática. Chado. Temos aí então as nossas cotações também a par de cima. Então o índice aí ficou 141.500, preço de fechamento, certo? 141.690, 141.930, 142.450, 142.750, 142.900, 143.080, 143.330, 143.660, 144.303. Abaixo dos 141.500, 141.270, 141.040, 140.760, 140.570, 140.280, 140.060, 139.890, 139.660, 139.330, 139 bola. Certo? Finaleira ali o 38.627. Temos também a zona de negociação lá embaixo no 134.457. No momento certo aí, haverão excelentes oportunidades, hein? O pessoal que está aí vai estar por dentro. Momentos bastante aguardados aí. Beleza? Fluxo comprador, volume acima das médias. Preço não fechando, não perdendo aí esse 141.270, 141.500 aí, a gente pode olhar para uma compra aí, com fluxo comprador. Vamos ver o que que o mercado mostra para a gente amanhã, beleza? Vamos acompanhar o fluxo e estar sempre atento também aos detalhes, beleza? Pessoal aí, ó, no decorrer da sala, é, estiver vendo algo de diferente que eu estiver vendo também, fica à vontade para se manifestar, para a gente poder, junto aí, tá fazendo a melhor leitura possível aí para todo mundo sair com seu dinheiro no bolso. Beleza? Vou encerrar por hoje. Beleza. Agradeço a companhia de todos, a paciência e a confiança. Uma excelente e abençoada noite a todos. Fiquem todos com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos mais uma vez. Beleza? Fechou, Marcão. Um abraço. Bom descanso, hein? Grande abraço a todos.